O Tribunal Eleitoral do Uruguai apenas amanhã vai anunciar o número final aí da contagem daqueles votos especiais. Mas o Lacalle Pou foi eleito, será o novo presidente uruguaio, um advogado de 46 anos e representa pelo menos a expectativa de uma mudança em relação às principais políticas, principalmente na área da economia. Agora o país está dividido, né? Sim, sem dúvida. A diferença é muito pequena, né? Para o candidato Daniel Martínez, da Frente Ampla. A Frente Ampla ficou 15 anos no poder, o Tabaré Vázquez teve 2 mandatos, né? E tivemos também o mandato do Mujica. Agora, ele está prometendo mudanças na administração da economia, corte de gastos, um arroxo fiscal e, ao mesmo tempo, essa é uma questão fundamental hoje no Uruguai, né? Combater o crescimento da violência urbana, que é provocada basicamente pelo tráfico de drogas, né? O Uruguai, que já foi chamado de a Suíça da América do Sul, um país com bons índices de desenvolvimento, população muito pequena. O Uruguai tem hoje 3,5 milhões, arredondando, né, de habitantes, população da zona leste da cidade de São Paulo, né? Mas é uma economia que depende muito de Brasil e Argentina. E como o Brasil e a Argentina estão numa situação econômica muito ruim, o Uruguai sofre demais com isso, né? Então, em março do ano que vem, o Lacalle Pou toma posse, e vale ressaltar que isso deve significar também uma mudança no Mercosul em relação à Venezuela, porque o Uruguai vinha sendo uma espécie de freio a posições mais duras dentro do Mercosul e também do Grupo de Lima em relação à Venezuela. Com o Lacalle Pou, provavelmente, as coisas ficarão um pouco mais difíceis, né? Exato, na defesa do regime do Nicolás Maduro. Até para equilibrar com a Argentina, né? Que Sim. Volta a ter a esquerda no poder. Embora o Alberto Fernandes tenha dito, Zé Paulo, que as posições dele são diferentes das de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner é uma aliada quase incondicional do regime venezuelano. Aliás, tem uma história até hoje não bem contada daquela mala, né, que chegou no avião da Venezuela antes da última eleição da Cristina Kirchner. E o Alberto Fernandes diz que ele defende a democracia, ele não reconhece o regime de Maduro como uma democracia, porém, ele discorda veementemente de qualquer interferência internacional. Esse é o ponto-chave, né? Porque, é claro, todos nós, a princípio, o que nós afirmamos e em que acreditamos? Que o povo venezuelano é que deve tomar as rédeas do seu destino. Porém, quando o povo não tem a menor possibilidade de lidar com o regime que o oprime, é claro que isso acaba virando também uma questão internacional, o que nem de longe deve ser argumento para uma intervenção militar. A pressão econômica é uma coisa, agora a intervenção militar não faria o menor sentido, pelo menos por hora. Agora, o Fernandes, essa questão da Venezuela foi um dos pontos de discordância, né, quando ele saiu do governo da Cristina Kirchner. Exato. Agora, os assessores econômicos dele começaram a dar entrevista nos jornais argentinos e falaram de controle de capitais, que em português, claro, é quase que uma moratória. Foi exatamente o que a Cristina Kirchner fez lá atrás, um controle de capitais, ou seja, ela determina das empresas quanto que pode emitir de lucro, fazer remessas e por aí vai. O que deu uma bela assustada, provocou mais uma onda de desvalorização do peso, que depois agora deu uma acalmada, mas o Fernandes vai ter que ter muito cuidado com o posicionamento que ele vai tomar para não jogar a Argentina num buraco ainda maior do que ela está. Quer dizer, querer fazer a mudança de política econômica que ele quer fazer, mas sem fechar a entrada do financiamento e do investimento estrangeiro, que vai ser extremamente importante para ela, inclusive pela dolarização da economia. Vamos ver o que vai ser. E ele fala em desfazer o acordo com o FMI, né? Pois é, mas para desfazer o acordo com o FMI ele tem que ter 50 bilhões de dólares. Ele não tem, Não tem nem a menor expectativa ele nem de tem, conseguir. E é por isso mesmo que ele não pode fechar a entrada para capital estrangeiro lá, porque aí que ele não vai ter mesmo, claro, né? Claro, é uma loucura, mas ao mesmo tempo ele diz que não tem como cumprir as exigências do Fundo Monetário Internacional. Ou o fundo muda essas exigências, ou a Argentina se enfia de vez no buraco. O Fundo Monetário também não vai querer perder, porque foi o maior acordo que ele assinou até hoje. Então, certamente, eles vão encontrar um meio termo para as exigências e para o prazo e para o tempo de transição. E a Argentina não tem alternativa. Ela não tem. Tem dinheiro, né? Não tem.